a gente inicia nosso segundo bloco com o tema Vida Adulta e Saúde Íntima. Então, essa fase é marcada por muitos papéis, né? A mulher, ela tem que ser mulher, casamento, maternidade... Multitarefa. Igreja, família e tantas outras, né? Responsabilidade, empregos, 1000 empregos, né? Infelizmente, a gente está tendo que ter várias várias fontes de renda. E também é um período que a saúde íntima, sexual e emocional da mulher costuma ser deixada um pouco em segundo plano, muitas vezes não, né? Então, assim, existem, acho que, todos os tipos aí de atenção para isso. Tanto a falta de atenção quanto o excesso de atenção. E muitas vezes, num contexto cristão, num contexto na igreja, isso fica... Os tabus, né, que a Carol falou no bloco anterior, também vem nesse tema. Então, nesse bloco, eu gostaria que vocês falassem como a mulher pode cuidar da saúde íntima, hormonal, emocional, relacional da vida adulta, prevenindo problemas e promovendo mais qualidade de vida. Aberto a vocês todos. Acho que é não se negligenciar, né? Exatamente. Porque quando a gente começa a ter multipapéis e ser multitarefas, e a mulher, por natureza, é assim, né? Então, o nosso cérebro funciona completamente diferente do cérebro do homem. A gente consegue dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo, coisas que eles não conseguem. E isso foi importante para o nosso desenvolvimento, né? E para o cuidado. Ultimamente eu não estou conseguindo, não. Pra falar a verdade, eu estou querendo voltar, vou fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas pensa, uma mulher que tem que cuidar... Se a gente só fosse dona de casa, a gente já teria muitas coisas para fazer. É bastante coisa. Já é bastante coisa. Mas a gente tem inúmeros outros papéis. Então, você é mãe, como a Adriele falou, né? Você é mulher, então você tem que dar conta do seu marido, né? Tem que cuidar da sua casa, tem o seu trabalho, tem os problemas do trabalho. Então, é muita coisa. E aí você acaba se deixando sempre em segundo plano. E aí, puxando a sardinha para a alimentação e a atividade física é a última das últimas coisas que vai passar na cabeça da gente. Como que dá, o tempo que dá. Se der. Se der. Porque aí a gente não prioriza. Aí você conversa e fala assim, não, se der eu vou. Ou então eu vou tentar fazer. Não, quem tenta nunca consegue. Nunca vai fazer. E aí começam os problemas. Porque aí você se negligencia na vida adulta e a gente vai colher... Você não colhe esses problemas, essa negligência não vai cobrar o preço nessa idade. Vai cobrar lá quando você estiver com 60 anos, que aí você não está conseguindo se abaixar mais, você está tomando um monte de remédio, porque seu colesterol está alto, seu diabetes está alto. Então, assim, a gente colhe quando a gente está na fase, né, quando a gente está na terceira idade, coisas que a gente plantou na juventude. Sim. E que naquela época não nos afetavam. Porque a gente é jovem, o jovem é uma maravilha, né? Agora a gente vai envelhecendo e as coisas vão aparecendo. Então tem que priorizar a saúde, o cuidado. Assim. E a prevenção começa na alimentação. Eu sempre falo isso. Então, se você comer bem... E aí eu não estou falando comer nada mirabolante, não é isso. É simplificar, que a gente acaba complicando, né? E se manter em movimento. Eu acho que essa, para mim, seria a base para você ter uma vida saudável. Não foi assim na minha vida, tá? Hoje a gente tem esse entendimento, Hoje né? eu tenho esse entendimento, né? Hoje eu falo isso com as minhas alunas, né? Com as minhas pacientes. Não foi algo que eu fiz e hoje eu colho, né? Assim, frutos disso, né? De problemas de saúde. Mas que se alguém tivesse falado, talvez, vai que, né? Com certeza. Teria sido diferente. E a questão da alimentação que você estava falando eu aprendi o seguinte, né? Come o que Deus criou. É isso aí. Que você tá... Meu filho tem alergia alimentar, né? E a nutricionista que tratava ele quando ele era pequenininho, e ele com 1 aninho, 2, nessa fase inicial, ela sempre falava, come o que Deus criou. Pronto. E eu fiquei muito com isso na cabeça, que até hoje, se ele abusa com alguma coisa industrializada, já era. Vai inflamar, que Deus não criou, vai inflamar o intestino dele e ele fica ruim. E então, assim, ele, no caso específico, é porque ele tem uma alergia, então o problema ali vai exacerbar. Mas nós também, né? Então, essa alimentação que Deus criou, um bom arroz com feijão, uma carne, um franguinho, uma salada, né? Não, é o simples. Só que as pessoas, elas querem... Complicar. Complicar.
fast food, os negócios industrializados. Às vezes é mais rápido, né? O mais... Nuggets. Não, eu faço, gente, mas de vez em nunca, né? Eu compro muito esporadicamente é muito esporádico, mas... Porque quando aperta essas multitarefas aí, né? A alimentação, eu acho que é um dos fatores que a gente começa a negligenciar, assim, no topo, né? É o primeiro. Uhum. Então, às vezes a gente vai para o mais rápido, que dá, mas a longo prazo, né? Isso vira um desastre mesmo. Mas a gente consegue até fazer escolhas práticas e rápidas, mas boas. Uhum. Acho que, sim, uma das coisas mais importantes é a gente, por exemplo, aprender a ler rótulo. Aí, ó. Uma dica Então, maravilhosa. fica a dica, né? Vai no supermercado, quer comprar uma coisa pronta, lê os rótulos. Eu falo assim, você olhou o rótulo, começou a ter uns nomes estranhos que você não sabe o que é, foge, evita. Então, começa a comparar. Essa semana mesmo, nós fomos ao mercado e aí eu queria comprar um molho de tomate, que tinha acabado lá em casa. E aí vem meu marido com dois, né, assim. Aí que eu olhei, eu falei, não tem outro, não. Porque tinham várias, assim, a lista de ingredientes acho que tinha 5 ou 6 itens na lista. Não, tem outros melhores. E aí eu encontrei lá um que tinha 3 ingredientes. Era tomate, sal e acho que tinha vinagre, se não me engano. Açúcar, não? Alguma coisa assim, 3 ingredientes. Não, esse é melhor, então vamos comprar o com menos ingredientes. Tá industrializado, sim, mas é o industrializado do bem, digamos assim, né? Eu acho que não precisa de muito esforço, né? É ser intencional. Às vezes a gente entra no comodismo e vai de qualquer jeito. Eu acho que um simples virada de rótulo já faz diferença. Muda. A gente fica com preguiça de vez em quando de fazer algo achando que vai ser mirabolante. E às vezes isso não é. Entendeu? Eu sei que essa mãe, e eu sou mãe, eu já tive fase na minha vida que eu tinha empresas... outro trabalho fora, dava aula, tinha os 2 filhos e tinha que cuidar da casa, não tinha ninguém para me ajudar. E enquanto eu estava fazendo comida, o celular não parava, que era a empresa, e ficava naquela loucura, e tinha que comida e tocando telefone, nossa, era uma loucura. Então, eu queria ser prática. Mas eu fui aprendendo, né, na base, né, aos trancos e barrancos, que a gente pode fazer coisas simples. Nossa, eu comprei um e-book que me ajudou muito, e me ajuda, por exemplo, no lanche das crianças, que não pode industrializado. Falei, o que eu vou levar para essas crianças? São 2 crianças que comem tudo natural. Gente, tem umas coisas rápidas para fazer. Prática. Uns negocinhos que é coisa de minutinhos que eu consigo fazer. Me manda esse e-book aí, Carol. Vou mandar. E que dá para fazer, que a mãe pode fazer, que dá para ajudar, que bota tudo congelado lá, as coxinhas rapidinho, batata cozida, amassa a batata, bota com franguinho, a coxinha saudável. Congela um monte. Então, são coisas práticas que dá para ir fazendo, que a própria mãe vai se alimentar disso e os filhos, a filha também vai se alimentar disso. Então, a gente tem que ser intencional. A gente tem que largar a mão de ser acomodado nessas situações e realmente partir para ação mesmo, uma coisinha simples, né? Mas aí vocês estão falando da mulher trabalhando ainda, mas a mulher tem que cuidar de si. Tem. Ela vai cuidar disso na alimentação, ela vai cuidar de si... Mais do que? Nas emoções. E como que ela vai fazer isso? Frente a tudo isso que ela tem que fazer coxinha para o menino levar para a escola. Ela tem que ir para terapia. Terapia. Não, terapia gente, é importante. Todo mundo tinha que fazer terapia. Terapia e nutricionista. Todo mundo tinha que fazer. Os pontos básicos assim, da pirâmide de cuidado. Mas ela se priorizar. Ela tem que entender, a mulher tem que entender que ela é a base do casamento também. Ela é a coluna do casamento. E se a coluna não estiver boa, tudo desmorona. O homem desmorona sem a gente. Claro que o homem, ele é o sacerdote. É aquele que a gente tem que passar a função para o homem fazer. São coisas que ele foi criado de força, deixa os pepinos para o homem fazer, para ele resolver mesmo. Deixa essas coisas para ele. E nós, na coluna observadora, a gente vai só direcionando. A coluna direciona a cabeça. Eu fico brincando, né? A cabeça é o homem. A coluna é a gente direciona. Vai. Olha, e dessa forma dá certo, porque é a criação perfeita de Deus. Só que a gente precisa sair da cabeça. A mulher, por ser multitarefa, por ter essa personalidade, principalmente quem é mais autoritária, tudo, ela quer passar por cima do homem. O que eu passei muita dificuldade no início, porque eu sempre fui assim. Então, para eu me colocar como coluna e colocar o meu esposo como cabeça, levou um tempo. Né? Eu estava brincando, tenho 15 anos de casado, mas levou um tempo.
Mas quando eu conseguir realmente fazer isso, nossa, que respiro. Em realmente ele pegar os pepinos, os problemas e ele resolver. E não precisa passar para mim todas as coisas. Porque ele já está sabendo, né? Direcionado por Deus. Eu acho que o homem de oração direcionado por Deus, ele vai longe e vai resolvendo. Não passa tudo para a mulher, porque a mulher é mais sentimental. Então, nesse caso, a mulher se priorizando nesse sentido. Ela vai sendo a coluna, passe para ser a coluna, de forma intencional, deixa o homem resolver e se cuide. Cuide das emoções, porque a mulher é mais emotiva. Cuide do aspecto físico. A mulher precisa, ela necessita de atividade física. Ela necessita. Se ela não estiver fazendo atividade física, tudo vai mal. Nós somos tricotômicos, não tem como. É corpo, alma e espírito. Se o nosso corpo estiver ruim, tudo vai estar ruim. A gente precisa cuidar do templo do nosso corpo. Isso é necessário. E quantas mulheres não vão para uma academia, não faz uma caminhada? Não faz, não consegue fazer. Mas a gente precisa... Eu acho que a palavra de hoje é intencional. Não tira essa palavra da minha cabeça. Mas tem intenção. Intencionalmente. Tem intenção para fazer. Eu preciso fazer. Precisa. É necessário. Até por conta da questão hormonal. Tudo vai ser importante. E para ela ter também... fôlego para chegar em casa bem, com a estima boa, tudo tá bem, até para poder ser mulher pro esposo. Porque nem isso, se a mulher não se prioriza na atividade física, ela não vai ter força de vontade, não vai ter ânimo para chegar à noite. Não há libido, né? E se cuidar. E assim, eu falo muito quando eu dou a palestra para as mulheres, eu falei, gente, se permita sentir prazer. Porque muitas mulheres falam assim, não, vou dar prazer só pro meu esposo. Não, você também tem que querer. Eu vou sentir prazer porque eu fui criada com alguns órgãos exclusivos para o prazer feminino. Deus criou um órgãozinho ali só para isso. Então, eu tenho este direito. Então, quando ela vira realmente a cabeça e fala assim, não, eu tenho esse direito, agora é minha vez, é o meu momento, dá licença que agora eu vou trancar o meu quarto, bota as crianças para dormir e é o meu momento. Fazer com intenção. Fazer proposital mesmo. Porque senão a gente entra na sequência da rotina na nossa vida, a gente vira aquele... Vira só uma atividade que tem que cumprir, vira o vício, né? Do dia a dia. Tem que fazer, senão não vai. E essa coisa da prioridade é importante a gente pensar nas escolhas, né? Para a gente se priorizar, a gente tem que fazer escolhas. E escolhas sábias. E fazer escolhas, a gente vai perder alguma coisa. A gente vai ter que dizer não para alguma coisa. E esse é um exercício, às vezes, que a gente aprende na terapia. A dizer não, né? A conseguir sustentar o não, a conseguir fazer escolhas para você. Para você se colocar na lista lá do dia, para ir para academia, para fazer uma alimentação, você precisa deixar algumas outras coisas. Às vezes a louça vai ficar sem lavar. Exatamente, não dá, né? É humanamente impossível. Então, aprender a dizer não para algumas coisas que a gente às vezes só oferta, né? Oferta para o outro, faz para o outro, faz para o filho, faz para o marido, faz para todo mundo. E quando chega na nossa vez, não tem corpo que vai ter energia. Não existe eu vou dormir agora, exato, porque meu corpo... Exato, então aprender Isso é uma coisa muito importante também, porque algumas mulheres às vezes podem estar ouvindo esse podcast falando assim, não... Elas 3, elas 4 conseguem dar conta de tudo, elas conseguem fazer tudo. Gente, não existe a pessoa que fala que acorda às 5 da manhã, o treino tá pago, já fez a comida de todo mundo, tá linda, plena, maquiada. Fez o devocional. Já fez o devocional, já saiu, já voltou e... Não existe isso. Não é real. Os meninos estão tudo limpinho, arrumadinho, assim, ó. A casa tá um brinco. A casa tá um brinco. Não, sozinha ela não faz. A não ser que ela tenha uma rede de apoio muito boa. Então, é aquela mulher que, às vezes, tem uma auxiliar em casa, que dá conta da casa inteira e você vai distribuindo tarefas. Então, se você não tem isso, você faz o melhor que você pode dentro da sua realidade. Então, eu não vou conseguir ir na academia todos os dias? Não vou, mas eu vou 2 vezes por semana, eu vou 3 vezes por semana. Isso. Eu incluo sábado e domingo, que aí meu marido está em casa, consegue ficar com as crianças, eu vou lá fazer uma caminhada, né? Vou na terapia, então vou priorizar minha saúde mental, né? Vou na fisioterapeuta porque eu estou sentindo uma dor na relação que não é normal. Isso mesmo. Engraçado que o não, né, que você estava falando... eu brinquei com a Adriele quando a gente chegou, que eu tenho uma funcionária em casa, mas isso é agora, né? Antigamente eu não tinha. Mas eu priorizei no sentido, eu falei não para algumas coisas, porque eu me coloquei, eu realmente adoeci, igual, né, a gente tá falando, gente, eu não sou perfeita. Eu adoeci, eu tive burnout, porque o que é burnout, né? Aquele, eu não sei nem explicar, é o apagão. O que é burnout? Um colapso, né?
A gente entra em colapso. Eu ali. entrei em colapso, exatamente. Eu não Muitas sabia nem chegar em funções. casa. Eu ligava o carro, falei, como é que eu chego em casa? Eu buguei. Eu buguei. Então, assim, mas eu cheguei no extremo, obviamente. Eu tinha empresas, eu tinha tudo e eu achava que eu dava conta de tudo. Então, o que eu estou passando hoje foi aquilo que eu aprendi na marra. Não deixem chegar nesse nível. E hoje eu falo com mulheres que eu tô vendo que elas estão com princípio de depressão. Eu falei, não deixa, parou. Diga não. Ou seja, eu precisei chegar e organizar a minha vida e falar assim, amor, isso não vamos ter mais, isso não porque eu preciso de uma funcionária dentro de casa. Eu preciso de uma pessoa, porque eu não gosto de arrumar casa. Eu não gosto. Não gosto. Tem gente que gosta muito. Eu não gosto. Então, toda vez que eu fazia meio que murmurando, reclamando. Não era bom, não era prazeroso. E aí, junto com 2 crianças muito ativas e que leva para o inglês, que leva para isso, que leva para aquilo. E aí, eu buguei. Então, eu priorizei. Falei, não para isso daqui. Então, isso daqui a gente não vai pagar mais, não vai ter mais. Mas isso daqui, essa funcionária eu vou ter que ter. E aí, eu consegui organizar de uma forma que agora a minha vida financeira tá com uma funcionária todos os dias. Eu fico brincando que é o meu luxo necessário. Porque se eu voltar, eu vou bugar de novo. Porque eu sei que eu não vou dar conta. Porque eu sei da minha rotina. A não ser que eu vire dona de casa. Aí tá tudo bem. E eu acho lindo, porque eu tenho amigas maravilhosas que amam ser dona de casa. Tem aluna lá falando assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser dona de casa. Eu acho lindo e não tem problema nenhum nisso. Mas aí ela vai ser dona de casa, vai criar o filho, vai cuidar da casa. De repente, um emprego bem tranquilo, dá para fazer. Agora, fazer tudo ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como. Então, realmente é o não. É o não. Quais nãos a gente precisa, né, Carol, dizer? trazendo um pouco, né? O tema é vida adulta e saúde íntima. O que você acha importante que a mulher precisa saber sobre a saúde íntima, quebrando tabus, tirando mitos, tirando vendas? O que você acha assim, de mais importante que as mulheres precisam estar por dentro, serem informadas? Bem, as mulheres, o assoalho pélvico das mulheres, naquele músculo, né, que segura a bexiga, que segura ali o intestino, que segura todos esses órgãos, né, o útero, ele é um músculo que ele pode enfraquecer. Pode não, ele vai enfraquecer, como todos os músculos do nosso corpo. Então, elas têm que entender que assim como a gente precisa e necessita malhar o nosso corpo do lado de fora, o lado de dentro também precisa. E que não é normal perder urina. Muitas mulheres acham que é normal. Eu gargalhei, eu ri, perdi uma gotinha. Não é normal. Quando você perde já uma gotinha de urina, já é considerada incontinência urinária. E tende a piorar com o passar do tempo, principalmente na menopausa. Então, a saúde íntima ela é prioridade. Ter saúde íntima hoje é ter qualidade de vida. Ter um assoalho pélvico saudável é ter qualidade de vida. O que é o assoalho pélvico saudável? É um assoalho pélvico que funciona de forma adequada, que não perde urina, que não tem dor durante a relação. Se você está sentindo dor, não é normal, precisa buscar ajuda. Se você é constipada, tem que tratar a constipação, também não é normal. Ficar muitas horas para poder evacuar, não é normal. Isso pode causar problemas futuros e, às vezes, não a longo prazo, até a médio e curto prazo mesmo, como hemorroidas, fissuras. Enfim, eu estou falando de coisas que eu atendo no consultório, eu atendo na clínica, mulheres que falam, está constipada há quanto tempo? Tem 1 ano e meio que eu estou constipada. Já está com vários problemas que eu estou tendo que tratar. Então, em relação à saúde íntima, a parte do assoalho pélvico é muito importante. Muitas mulheres sentem dor na relação e acham que isso é comum. Perde urina e acha que é comum. Não, gente, não é comum. Vamos buscar ajuda, vamos procurar entender o nosso corpo, saber que aquilo é um músculo e precisa ser tratado também. Eu acho que é isso, é olhar para o íntimo mesmo, olhar para essa região e entender que pode ter coisa errada ali. Muito bom. Então, assim, cuidar, né, da saúde íntima, cuidar, se priorizar, não é luxo, não é egoísmo, né? Na verdade, é cuidar do corpo que Deus nos confiou. Exatamente. Como a Carol disse, né, nós somos tricotômicos e nós temos que dar atenção para o nosso corpo. Às vezes ele tá reclamando, né? Ele está ali soltando uma gotinha de urina e a gente não está dando importância. Então, aqui a gente está sabendo, né, informando que esse corpo precisa ser cuidado, precisa ser priorizado na alimentação, na atividade física, mentalmente, em todo o contexto físico ali do corpo. E assim, só para complementar rapidinho, para assustar um pouquinho o povo, quando eu falo de perder gotas, e eu falo assim, mulheres de 40 anos já começando a perder gotas, eu tenho inúmeras pacientes que chegaram no climatério com 60 e poucos anos usando fralda.
porque não se priorizou. São todas? Não, gente, não são todas. Depende do biotipo da pessoa, como é que tá a musculatura, como que foi gestação, como foi. São N fatores. Mas existem muitas mulheres que já passaram do absorvente, que o absorvente não segura mais urina e já estão usando fralda, perdendo jatos e jatos de urina porque começou com 30 e poucos anos, com 40 anos, com gotinha e negligenciou. Então, assim, fica a dica, cuida da sua gente, isso é importante, hein? Vamos nos cuidar, vamos ter atenção com isso aí. E assim a gente finaliza, né, esse nosso segundo bloco e vamos partir para o terceiro bloco, sobre gestação e pós-parto. Nos vemos lá, hein?